Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque o que temos nas mãos hoje não é apenas um trailer. É uma verdadeira máquina do tempo caótica. Sim, uma máquina do tempo que colide em alta velocidade com a cultura pop atual. Exatamente. Estamos falando, claro, do recém-lançado trailer de Todo Mundo em Pânico 6, ou Scary Movie 6 para os puristas da franquia, né? Pois é. E para guiar a nossa exploração de hoje e trazer aquela visão bem aprofundada para quem nos escuta, a gente mergulhou num material fantástico. A nossa missão nessa análise aprofundada é justamente pegar essa teia insana de nostalgia e sátira moderna. E extrair como essa franquia icônica está usando o terror dos dias de hoje para fazer humor. Porque não se trata apenas de rever rostos antigos para dar risada, sabe? Não. É sobre entender uma cápsula do tempo bizarra do que nós consumimos coletivamente. Exatamente. E é um prazer imenso estar aqui para dissecar tudo isso com você. O prazer é todo meu. O que torna o retorno dessa franquia tão digno de nota e até vital para a cultura pop é a forma como ela funciona como um espelho totalmente distorcido da indústria do entretenimento. Com certeza. Porque o cinema de terror passou por uma evolução imensa na última década, né? Tivemos a ascensão daquele terror elevado ou pós-terror, Aqueles filmes que trocam os sustos fáceis por, tipo, traumas psicológicos arrastados. onde o verdadeiro monstro acaba sendo a depressão, o luto, a ansiedade social. Sim, e além disso vimos o renascimento brutal de franquias slasher clássicas. Entender como todo mundo em Pânico 6 engole essas novas tendências densas e transforma num liquidificador de piadas absurdas é fundamental. É a única forma de compreendermos por que essas paródias continuam ressoando tanto. Elas são um alívio cômico para os nossos medos modernos. E o trailer não perde tempo não, ele já começa a 100 por hora. Nossa, sim, é uma montanha-russa. Ele estabelece um cenário instantaneamente reconhecível. O vagão de metrô? Aquele vagão de metrô subterrâneo, lotado, mal iluminado. Quem acompanha o terror recente sabe imediatamente que isso é uma homenagem direta àquela cena de tensão sufocante em Scream 6. Só que aqui, o vagão não tem apenas um assassino escondido. Vira um desfile de moda de ícones do terror. O canal Charlie Tales Brasil fez um trabalho cirúrgico ao notar que, narrativamente, essas pessoas não são monstros reais. São só civis indo para uma festa de Halloween gigante. Exato. Mas a lista de fantasias que aparecem em questão de segundos é de cair o queixo. O que é fascinante aqui é a densidade visual impressionante dessa única cena de abertura, A tela está literalmente abarrotada de referências simultâneas. exigindo que o olhar pule de um canto para o outro sem parar. Em primeiro plano, nós temos o Jason Voorhees, da clássica franquia Sexta-feira 13. E logo atrás dele, observando no fundo, o Pennywise. Mas repare no detalhe brilhante daquele Pennywise. Sim, não é a versão recente com CGI. Não, é a versão clássica do Tim Curry daquela minissérie dos anos 90, com a maquiagem mais teatral. Muito bom. E um pouco mais pro lado temos o Leatherface Joe, Massacre da Serra Elétrica. E curiosamente o canal aponta que ele está posicionado de uma forma que serve como uma paródia direta para o assassino dos olhos de coração. Assim, aquele vilão do slasher adolescente lançado agora em fevereiro de 2025. Exato! É uma mistura do terror raiz com o terror que acabou de sair do forno. E a contagem de monstros não para por aí. Na mesma fração de segundo, a análise identificou Harry Warden. Aquele vilão icônico com máscara de gás e picareta de Dia dos Namorados macabro de 2009. Isso. E tem também um assassino de terno preto empunhando um gancho de "eu sei o que vocês fizeram no verão passado". E espremido no meio da multidão está o Pinhead, o líder filosófico dos cenobitas de Hellraiser. Calmamente segurando o cubo demoníaco famoso A Configuração do Lamento. Ainda conseguimos ver uma fantasia gigantesca e totalmente desproporcional do Chucky, O que denuncia na hora o tom de comédia porque é claramente uma pessoa adulta espremida numa roupa de boneco. sim, além de alguém vestido de Jigsaw dos filmes Jogos Mortais e, claro, o clássico e inabalável Michael Myers. É como se a história inteira do gênero estivesse pegando o transporte público. É sensacional. E é exatamente no meio desse panteão do terror clássico, cercada por essas lendas do passado, que o trailer decide nos apresentar a nova geração. Somos introduzidos a uma nova protagonista que atende pelo nome de Day Mix. O sobrenome Mix, claro, não é jogado ali por acaso. Indica
indica imediatamente uma linhagem direta com os protagonistas originais, Sugere fortemente que ela seja tipo uma sobrinha da Brenda ou do Shorty. trazendo o DNA caótico dessa família para o centro da trama. E é a Day que sofre o primeiro grande ataque do trailer dentro desse metrô. A forma como o ataque acontece é hilária. A ameaça vem de ninguém menos que a boneca M3M DNA, Que se lança contra ela dançando de forma robótica. replicando exatamente aquela coreografia viral e bizarra que nós vimos no filme original dela. A coreografia é idêntica. Só que no meio da dança letal, a Megan tira a própria máscara de silicone e quem está por baixo? O próprio Ghostface, orquestrando tudo. E é nesse momento que a protagonista, a Day, é finalmente esfaqueada. Mas a reação dela subverte qualquer expectativa de sobrevivência tradicional, né? Ela começa a gritar e reclamar não por causa da dor excruciante do ferimento. Não. Ela reclama porque o assassino não usou seus pronomes corretos no momento do ataque. Exato. Além disso, o vídeo original do YouTube aponta um detalhe no fundo do vagão, Há um figurante com trajes que remetem a estereótipos muçulmanos. o que evoca aquelas antigas e controversas caricaturas cinematográficas de personagens explosivos. É muito interessante observar isso puramente do ponto de vista da mecânica do roteiro e da sátira. Com certeza. É fundamental para quem nos acompanha a entender a nossa postura aqui. Sim, nós mantemos uma imparcialidade total sobre essas questões. Quando o filme coloca uma discussão sobre linguagem inclusiva e pronomes no meio de um esfaqueamento ou insere essas caricaturas no cenário, Ele está utilizando uma ferramenta puramente técnica, de choque. o nosso papel é dissecar como a obra funciona, notando que o roteiro não está tomando partido político ou moral sobre a validade dessas questões. Ele não está endossando nenhum dos lados, ele está simplesmente capturando os temas que mais geram debates acalorados e polarização na sociedade de hoje. E jogando tudo isso no contexto mais banal e inapropriado possível, que é uma cena de assassinato. Justamente para gerar aquela dissonância cognitiva que causa o riso desconfortável. É a fórmula clássica da franquia usar o caos social do momento como munição para o absurdo sem tomar posição. Exatamente, eu uso do atreto cultural como ferramenta cômica, uma marca registrada deles. E falando do que realmente sustenta essa franquia ao longo de tantos anos, não podemos esquecer o coração pulsante deste novo filme. A injeção colossal de nostalgia. O trailer deixa claríssimo que não está brincando em serviço na hora de trazer as lendas de volta para quem acompanha essa saga desde os anos 2000. Começando, obviamente, com a rainha absoluta do besterol de terror, Cindy Campbell, interpretada pela brilhante Anna Faris, está de volta. E a forma como ela retorna é uma aula de paródia. Ela parece vivendo em uma cabana isolada e fortificada, ostentando cabelos loiros curtos e bagunçados. É uma recriação cirúrgica e hilária da Jamie Lee Curtis na trilogia Hackle mais recente de Halloween, Onde a personagem vive traumatizada e isolada da sociedade. construindo armadilhas e esperando paranoicamente o retorno do seu algoz. E por completar o arquétipo, a Cindy agora é a mãe de 2 filhos. Se conectarmos isso ao panorama geral da evolução narrativa no terror, trazer personagens âncoras como a Cindy e forçá-los a habitar esse novo arquétipo do sobrevivente traumatizado de legado, É uma jogada muito perspicaz. Esse tem sido o padrão ouro dos reboots recentes, pegar o herói original e mostrá-lo quebrado pelo tempo. ao parodiar isso, Todo Mundo em Pânico 6 estabelece uma ponte perfeita entre o que os fãs antigos lembram e o que a nova audiência tem consumido no cinema ultimamente. E a Cindy não está sozinha nessa jornada pelo passado. A inigualável Brenda Mix também retorna. A primeira aparição dela é impagável. Ela surge fantasiada de forma idêntica à vilã do filme Má. Aquele terror psicológico focado numa mulher solitária que atrai adolescentes. No momento em que a Brenda abraça a Cindy, ela já solta uma piada super pesada sobre racismo. Provando que a dinâmica clássica, altamente politicamente incorreta e sem filtros da amizade das duas continua intacta. O tempo parece não ter passado para essas duas. E a reunião de família continua. O Ray reaparece em cena e, sem perder o ritmo, já começa a soltar seus tradicionais comentários de duplo sentido. Para quem cresceu assistindo aos primeiros filmes, sabe que essa era a principal característica de humor em volta dele. Brincando com a percepção que os outros personagens tinham sobre ele. E claro, temos o Shorty. Nossa, o momento em que ele aparece na tela exalando fumaça e solta sua frase clássica eternizada no primeiro filme Run, bitch, run! é pura catarse.
Mas o aspecto mais surreal sobre o retorno do short é que o trailer o mostra posando pacificamente para selfies e fotos amigáveis ao lado do Ghostface. Esse detalhe da sessão de fotos é um exemplo maravilhoso de como a franquia abraça e respeita o próprio absurdo narrativo que construiu. Quem se lembra da lógica interna dos filmes originais sabe que o Ghostface e o Short acabam ficando amigos. Eles passam a fumar juntos no meio dos assassinatos e criam um vínculo de camaradagem totalmente disfuncional. O fato de o sexto filme honrar esse cânone específico e altamente bizarro, mantendo a amizade ativa anos depois, mostra um nível de autoconsciência invejável. Eles não estão lá apenas para apontar o dedo e parodiar os sucessos de bilheteria dos outros estúdios. Eles estão rindo da própria mitologia que construíram. E o passado volta para assombrar de maneiras ainda mais profundas e surpreendentes. Segundo o mapeamento de quadros feito pelo Charlie Tales Brasil, nós temos retornos de personagens que ninguém em sã consciência esperava ver. Lembram do policial trapalhão interpretado por Lochlyn Monroe? Ele teve um fim bem definitivo no primeiro filme. Mas as regras da morte nunca se aplicaram muito bem aqui. Lá está ele, Vivinho da Silva, conversando tranquilamente com um adolescente. O assassino Bobby Prince, outro rosto icônico da primeira leva, também retorna para atormentar a pobre Cindy. E não podemos de forma alguma esquecer da repórter sensacionalista Gail Hellstor, Que continua exibindo uma obsessão doentia e hilária por uma figura muito específica da cidade. o oficial Doofy. Sim, o oficial Druffy, o zelador policial que se revelou a mente criminosa original e o grande vilão surpreendente do primeiro filme, também está de volta ativa. Eu gostaria de colocar um alfinete bem visível nessa informação específica sobre o oficial Doofy. Porque a presença dele altera muito o peso do que estamos vendo. Ter esses personagens de volta não é apenas uma muleta nostálgica. É uma necessidade estrutural. Quando você inunda a tela com paródias de filmes lançados nos últimos 2 ou 3 anos, corre o risco de alienar o público que não assiste a absolutamente tudo. Você precisa de âncoras emocionais. Ver o Bobby Prince ou o Doofy novamente fornece à audiência um terreno seguro. Isso permite que as novas piadas sobre as tendências do terror moderno decolem com mais força porque estão sendo vivenciadas através das reações exageradas de personagens que já conhecemos intimamente. E sobre o Doofy, bem, guardem essa informação, pois a presença do grande arquiteto do mal original neste novo cenário pode ser mais do que um mero easter egg. Adoro quando você levanta essas suspeitas. E por falar em novas piadas e tendências. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Nesta terceira parte da nossa exploração, vemos que o terror moderno foi essencialmente jogado num liquidificador gigantesco sem a tampa. E o roteiro apertou o botão na velocidade máxima. A quantidade de novos alvos de paródia que o canal identificou é simplesmente vertiginosa. Em vez de listarmos tudo como uma lista de compras, vamos agrupar como isso acontece, porque o roteiro ataca diferentes subgéneros de forma brilhante. Primeiro temos a opção visual da cultura pop. O Ghostface, por exemplo, elimina uma garota de tranças e dispara a frase fatal "Adeus, terça-feira", É um trocadilho rápido, mas extremamente afiado, brincando com a Jenna Ortega. que se tornou a nova Scream Queen oficial de Hollywood, ao estrelar tanto os novos filmes da franquia Scream quanto a gigantesca série Wandya. Ou Wednesday, que é quarta-feira em inglês. É uma metalinguagem em nomenclatura fantástica. E eles continuam atacando as imagens perturbadoras que viralizaram recentemente. Pensemos no Bobby Prince atormentando a Cindy na cabana. A resposta defensiva dela não é pegar uma arma ou fugir. Ela começa a gritar histericamente, exigindo que ele pare de sorrir. Essa é uma conexão mecânica direta com o filme Sorria, o mega sucesso de 2022. Naquele filme, a premissa inteira depende do trauma psicológico transmitido por uma entidade que distorce o rosto das vítimas em um sorriso sádico e macabro. A paródia pega essa construção de tensão atmosférica super séria e a reduz a um simples incômodo social. Como se o Bob tivesse sendo apenas indelicado ao sorrir numa situação de estresse. É a desconstrução da ameaça psicológica. E eles fazem o mesmo com a fisicalidade do terror psicológico. Lembra que falamos do Short e do Ghostface? Tem um momento em que o Short recebe uma ordem autoritária do assassino. Em vez de correr, ele se joga no sofá e a imagem o mostra afundando fisicamente para dentro das almofadas, sendo engolido pelo estofado. É uma tradução visual inconfundível para a comédia do temido lugar submerso de Corra, ou Get Out.
No filme original, o afundamento é uma metáfora aterrorizante sobre a perda total de autonomia sobre o próprio corpo e a mente. Na paródia, o Short provavelmente só tá chapado demais para lidar com a situação e deixa o sofá engoli-lo por pura preguiça de lutar pela vida. É de uma genialidade estupenda. Sem dúvida, a subversão de conceitos de terror elevado continua de forma ainda mais visceral com a paródia do horror corporal recente. O vídeo destaca uma cena onde uma mulher, em um quarto de hospital asséptico e branco, está recebendo uma injeção de um soro misterioso e experimental. Isso remete na hora ao aclamado A Substância, um filme incômodo focado na busca doentia pela juventude e perfeição numa indústria predatória. A franquia Todo Mundo em Pânico sempre adorou rir da obsessão da sociedade com a estética e a vaidade corporativa. Então, usar a substância como veículo para o grotesco cai como uma luva. Veremos com certeza essa injeção causando efeitos colaterais absurdos e nojentos na tela. Falando em grotesco, precisamos aplaudir de pé a reinvenção do veterano Chris Elliott. Para a velha guarda, ele sempre será o inesquecível mordomo com a mãozinha forte e deformada em Todo Mundo em Pânico 2. Aquele que mexia o purê de batatas. Neste trailer, o ator retorna e sim, a mãozinha bizarra e desproporcional continua lá. Mas agora ele está com o rosto coberto por uma maquiagem branca, perturbadora, vestindo aquelas roupas andrógenas. Assumindo descaradamente o papel do vilão aterrorizante originalmente interpretado por Nicolas Cage em Longlegs. Imagina pegar a atmosfera opressiva, quase demoníaca de Longlegs e jogar nela um comediante fazendo piadas com uma mão deformada. É a destruição completa de qualquer tensão que o filme original construiu. É o equilíbrio perfeito entre reverenciar o visual e destruir a seriedade. E o mapeamento de referências menores não fica atrás. Temos flashes rápidos de outras obras muito específicas, o trailer revela um trio de homens brancos de terno tentando invadir agressivamente uma casa. De acordo com os analistas do canal, isso é uma paródia afiada de Sinners, o novo filme do Ryan Coogler. Onde eles aparentemente invertem a dinâmica da história original, que envolve vampiros atacando um bar frequentado pela comunidade negra na década de 1930. E logo em seguida vemos crianças correndo enlouquecidas pela noite com os braços abertos. Uma alusão claríssima à bizarra perda de controle mental vista em Hora do Desaparecimento ou Leave the World Behind. É muita informação visual para o cérebro processar. E a evolução de tudo isso, o grande clímax do liquidificador do terror moderno, atingiu o ápice no novo nível de ameaça que a Cindy tem que enfrentar. Historicamente, nas antigas mansões ou fazendas, a Cindy enfrentavam no máximo 2 assassinos mascarados tropeçando pelos móveis. Mas o jogo virou. Agora o perigo triplicou. O trailer mostra uma sequência espetacular onde ela está cercada E precisa combater 3 Ghostfaces simultaneamente. e, obviamente, mantendo a tradição inabalável de vulgaridade elegante da franquia. Ela não usa facas de cozinha ou revólveres para se defender. Ela usa espanca, usando uma coleção de consolos de borracha enormes como armas brancas. E uma cena de ação digna de cinema asiático de artes marciais. O que ilustra perfeitamente que o absurdo escalou de forma exponencial para acompanhar as demandas do público moderno que sempre quer mais perigo, mais explosões e mais vilões. E essa escalada vertiginosa nos guia de forma bastante orgânica para a quarta parte da nossa exploração de hoje. Que envolve a grande cena de ação no shopping center e uma crítica social deliciosamente contundente escondida sob muito sangue falso. O trailer reserva seu momento mais caótico para uma sequência envolvendo o Art o Palhaço, o vilão sádico e mímico da franquia Extreme Terrifier. Ele está lá em pleno horário comercial, no meio de um shopping iluminado, Alegremente distribuindo pedaços amputados de corpos humanos como se fossem balões ou amostras grátis para as crianças que passam. E sabe qual é o detalhe que faz essa cena transcender a mera paródia agora? Não é o banho de sangue ou a maquiagem absurda, é a reação coletiva dos pais das crianças. Ou melhor, a completa e assustadora ausência de reação. Todos os adultos ao redor estão tão hipnotizados pelas telas iluminadas em suas mãos, tão consumidos pela rolagem infinita das redes sociais em seus celulares,
que sequer levantam os olhos para notar que um palhaço demoníaco coberto de sangue está entregando membros humanos decepados para os filhos deles. É uma sequência que mistura brilhantemente a brutalidade escatológica que tornou o Terrifier famoso com uma crítica gigantesca e até meio triste. A nossa negligência geracional e a epidemia da alienação tecnológica. Essa sempre foi, historicamente, a grande arma secreta dos bons filmes de paródia de Hollywood. Eles usam a lente do exagero extremo para sublinhar verdades incômodas sobre o comportamento da sociedade que muitas vezes ignoramos no dia a dia. E falando especificamente sobre essa recriação do universo do Terrifier, a equipe do Charlie Tales Brasil desenterrou um detalhe de bastidores absolutamente maravilhoso para quem é apaixonado pela produção de cinema. Quando o trailer saiu, a comunidade inteira assumiu quase de imediato que seria o ator original do vilão Art, o muito expressivo David Howard Thornton, ali por trás daquela maquiagem no shopping. Mas o criador, maquiador e diretor da franquia original, Damien Leone, foi rapidamente ao Twitter. E confirmou formalmente que não é o ator original vestindo o traje naquela cena de comédia. Foi um balde de água fria inicial, mas a compensação que os produtores deram foi espetacular. Em vez do ator principal, eles trouxeram verdadeiras lendas underground do gênero para participarem dessa exata cena de shopping center. A análise minuciosa aponta que na fila das pessoas atrás do palhaço, quem aparece é Felissa Rose. Essa mulher é simplesmente uma gigante da indústria cult. Ela interpretou a diretora excêntrica da escola em Terrifier 2, mas o currículo dela ostenta incrivelmente mais de 200 filmes de terror desde 1983. Começando com o lendário Sleepaway Camp, e bem ali ao lado dela está Michael Levy. Que também tem uma história profunda com a saga, tendo atuado como o Exterminador no primeiro Terrifier e também como o DJ no segundo filme. É um nível profundo de respeito e homenagem aos fãs hardcore e às engrenagens do terror independente que a gente não esperaria ver em um besterol de grande estúdio. É o que na indústria nós chamamos de fanservice altamente qualificado. Eles não precisavam gastar tempo com esse nível de detalhe no casting de figurantes. Mas o fizeram para honrar o material de origem que estão parodiando. E o trailer se encaminha para o fim amarrando todas essas pontas contemporâneas com um retorno fundamental às suas próprias raízes. Adicionando um toque muito especial e explosivo da família Wayans. Que são, no fim das contas, os arquitetos geniais que conceberam o início dessa saga nos anos 2000. Temos um vislumbre de uma cena final que se desenrola no refeitório aparentemente tranquilo de um hospital. A filha da Cindy, que parece ser uma peça-chave nesta nova trama insana, está sendo atacada de forma violenta pelo Ghostface. E grita desesperada e ensanguentada pedindo socorro para os funcionários do local. E a resposta solidária que ela recebe é uma das melhores quebras de expectativa do trailer inteiro. Em vez de correr para ajudá-la ou sequer chamar a polícia, uma das funcionárias da cozinha se vira enfurecida pela interrupção. E grita com plenos pulmões exigindo respeito ao seu sagrado horário de descanso sindical. Totalmente cega ou indiferente ao fato de um assassino mascarado estar esfaqueando alguém na frente de sua bandeja de purê. E quem interpreta essa funcionária barraqueira e maravilhosa? Ninguém menos que Keanu Wayans, dos próprios irmãos Wayans. O canal nota um ponto crucial, é a primeira vez que ela participa presencialmente da franquia nas telas e não apenas nos bastidores. A atitude física expansiva, os gritos sem fôlego e a energia combativa e egocêntrica dela são milimetricamente idênticas à inesquecível presença da Brenda. Baseado nisso, a equipe de análise chegou à dedução fantástica de que ela deve interpretar, sim, mais um membro da família Mix. Dada essa semelhança comportamental indiscutível, O que amarra de forma poética e brilhante esse retorno às origens, homenageia os criadores que pavimentaram o caminho, ao mesmo tempo em que consolida firmemente a nova geração de personagens. trazendo a Day Mix como alvo principal e a possível tia ou mãe interpretada pela Kim Wayans oferecendo alívio cômico, eles estruturam uma narrativa que viaja entre o velho e o novo de forma circular e quase perfeita. Então, o que tudo isso significa para quem mergulhou com a gente até aqui? Para quem está acompanhando e absorvendo essa quantidade colossal e insana de informações visuais, a grande sacada é que o nível de detalhe revelado nessa exploração demonstra algo fascinante.
Filmes de paródia, como este, costumam ser rejeitados por muitos críticos como meras comédias rasas, feitas apenas de recortes. Mas, na verdade, quando pegamos uma lupa e analisamos as engrenagens bem de perto, vemos que eles são os reflexos mais perspicazes e imediatos do que consumimos enquanto cultura. Eles mapeiam rapidamente os nossos grandes medos sociais, seja a alienação digital extrema das telas, a vaidade tóxica das redes ou a solidão moderna do trauma. E, em vez de nos dar sermões, eles refletem tudo isso de volta para o público através de uma lente implacável de deboche. Eles capturam a nossa era esquizofrênica de excesso de informação numa embalagem deliciosa de humor grotesco. Essa reflexão sobre a estrutura profunda da narrativa levanta uma questão importante. Algo para quem nos acompanha a continuar pensando com bastante cuidado após o fim da nossa discussão de hoje. Considerando todas as peças no tabuleiro que acabamos de dissecar juntos, nós temos o retorno confirmado do oficial Doofy. Que não é apenas um rosto antigo, mas o grande gênio criminoso intocável do primeiro filme De Volta ao Jogo. Nós temos um mistério novo sem precedentes na história deles, onde existem não apenas um, mas 3 assassinos Ghostface, agindo de forma orquestrada e simultânea. E de forma muito conveniente, observamos uma presença desproporcional e muito mais dominante de toda a linhagem sanguínea Mix na trama. Desde a Brenda, passando pelo Shorty e a nova protagonista Day, até possivelmente a revoltada funcionária de hospital vivida por Kim Wayans. Se juntarmos os pontos, será que é viável dentro do universo deles que toda essa grande família Mix esteja operando em conjunto? Talvez até orquestrada diretamente nas sombras pelo próprio Doofy. Se eles estiverem vestindo os mantos do Ghostface desta vez, isso subverteria espetacularmente a essência da franquia. Seria uma revoltada onde a sátira deixa de ser apenas sobre os outros filmes e passa a desconstruir o próprio legado de Todo Mundo em Pânico. Transformando as clássicas vítimas de sempre nos novos e formidáveis algozes. Isso seria uma subversão total do próprio DNA que eles construíram. Uma teoria de conspiração que faz absolutamente todo sentido nesse universo maravilhoso e caótico. E que conectaria perfeitamente o arco das vítimas antigas se rebelando contra a própria história. É uma pulga atrás da orelha fantástica e perfeita para quem nos escuta processar internamente enquanto aguarda ansiosamente a estreia nos cinemas. Agradecemos muito a companhia por essa viagem aprofundada através dos absurdos sustos e infinitas risadas escondidas nesse novo capítulo do terror moderno. Vale a pena continuar com a curiosidade sempre em alta, questionando os detalhes do que consumimos na tela. E nos encontramos na próxima exploração detalhada.